Campos, e também pelo NEL, que é o Núcleo de Estudos Lacanianos de Teresina, né? Está sendo por esses dois canais. Então, aqui tem pessoas do fora e pessoas do NEL, né? O que é muito bom, a gente fazer essa mistura, né? E esse tema, gente, eu queria retomar um pouquinho o que eu falei lá no primeiro encontro, de forma bem rápida, para começar a parte de hoje, né? Então, esse conceito, né, que eu estou tentando falar com vocês da pulsão ao gozo e repercussões clínicas, ele parte, né, da questão com a própria pulsão, que é um conceito muito denso em Freud, e continua denso em Lacan, até ele chegar na vertente do gozo, né? Ele faz um percurso bem grande para isso. E no primeiro encontro, eu tive ali falando sobre a construção desse conceito em Freud, né? Eu fui datando, pegando os tópicos do Freud, os textos dele, né? Fui mostrando ali como é que ele fez para dizer brevemente também, porque não foi um aprofundamento, né? Eu acho que ficou muita coisa para quem se interessa buscar depois, estudar. Mas, assim, o Freud fez um caminho muito bom para desenvolver esse conceito, né? Porque ele é um conceito freudiano. E o Lacan, ele tem uma contribuição aí, várias, mas uma das é desmistificar, vou colocar assim, o conceito, porque a própria tradução do conceito, né, de pulsão já teve ali uma questão muito séria no início, né, que até hoje ainda é meio misturado, confundido com instinto. Então, esse conceito foi traduzido como instinto, né? E uma das primeiras contribuições do Lacan foi de dizer assim, peraí, que não, pulsão não é instinto. Então, ele fez deixou isso para a gente, né? Na psicanálise. Então, é um conceito que sempre me instigou muito. Dos quatro conceitos fundamentais, eu considero ele o mais difícil, né? Entre repetição, inconsciente e e a pulsão, né? A pulsão eu considero o conceito mais complexo, assim, dos quatro, né? E E lá a no primeiro, transferência, né? e a transferência, sim, esquecendo da transferência, que é tão importante. Na verdade, são conceitos, todos eles são muito ligados uns aos outros, né? Um ao outro, assim, eles não são, pelo menos eu não os vejo de forma estanque, assim, um conceito separado do outro. Para mim, eles têm todos uma relação muito importante, especialmente no que se refere à pulsão-repetição, né? E também pulsão inconsciente, que está vinculada à transferência. Então, estudar sobre esse conceito remete sempre à clínica, né? E pensando na clínica, eu me lembrei que o conceito, que o próprio tema do Fórum Campo Lacaniano, né, da região dos lagos, é o desejo do analista e o manejo clínico, né? E o do, né, o tema estudado ao longo do ano é o amor. E esses dois temas, eles têm exatamente tudo a ver com pulsão e com gozo, né? Especialmente pulsão. Então, são temas que se encontram muito clinicamente. E dentro do que eu falei do encontro passado, dos pontos que eu trouxe, que eu falei que encontrei em alguns autores, mas especialmente eu capturei do Millet, foi a pergunta que ele fez sobre o que o Lacan fez com o conceito de pulsão antes do Seminário 10, né? Que foi uma pergunta que me deixou muito reflexiva, até porque eu já me fazia antes disso, há um tempo atrás, a pergunta sobre por que que o Lacan, nesse seminário dos quatro conceitos fundamentais, por que que ele colocou só conceitos freudianos? Por que que ele não utilizou nenhum conceito dele? Né? Para mim era algo que me intrigava. E me intriga ainda, mas assim, eu já estou entendendo um pouco mais sobre. Por que que ele não colocou objeto A? Por que que ele não colocou, né, acrescentou o desejo? Que são conceitos muito freudianos, lacanianos e que são conceitos clínicos e muito importantes para a psicanálise, né?
E aí, talvez ao longo hoje desse encontro, eu consiga desmistificar pelo menos sobre o desejo e um pouco do objeto A também, né? Então, vamos lá. Não estou conseguindo passar o slide. O que que houve? Não estou passando. Foi. Então, eu estou trazendo hoje um título que é o seguinte: as vicissitudes das pulsões antes do seminário 20, né? Então, até o seminário 20, o que prevalece é a clínica do desejo, que a gente pode chamar de clínica da falta, clínica do desejo, clínica da castração, clínica que faz referência ao nome do pai, que é essa clínica do desejo, que a gente chama de primeira clínica aí do Lacan, tá? Então, uma das questões que ele pergunta, né, que ficou lá, não só Millet, mas outros autores também, eu estava lendo, faz essa pergunta, né, se reportam a isso que ele falou, que é o que que o Lacan fez com a pulsão antes do seminário 10, e ele vai dizer que a pulsão, ela estava no seminário, ela estava no ensino de Lacan, mas ela estava escamoteada, ela estava escondida, ela estava sendo ali camuflada. E aí, alguns autores trazem isso, né? Como é que ela estava camuflada? De que maneira? E aí ele traz que é sob a noção de falo, um falo que faz uma... Gente, fechei o negócio aqui. Voltar para o seminário. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. E eu não estou mais. Não? Não, sumiu. Sumiu? Uhum. Calma, procura aí que ele vai voltar. Acho que agora vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Ai, 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 ai. Não. Calma, gente. Eu vou voltar. Comecinho aqui, Sabrina. Eu vou fechar. Sim, começa tudo de novo. É, fechar aqui para ver, porque. Pronto, agora deu certo. Vocês estão vendo, né? Sim. Pronto. Pronto, agora vamos lá, deu certo. Ele estava sobre a noção de falo, né? Que faz uma transcrição significante do conceito de pulsão, né? Porque a pulsão, o que é que o Freud fala, né? Que ela está entre o psíquico e o somático, e o falo, ele também aparece muito nessa coisa, né? Dessa maneira que a pulsão aparece entre o psíquico e o somático. Quando a gente pega, por exemplo, Freud, ele é muito imaginário, né? Ele vai trazer o falo e que gerou muita polêmica, né? Esse falo exatamente como algo muito concreto, muito do corpo, por exemplo, como o pênis, né? E o Lacan traz o falo, ele significantiza o falo, né? Ele vai fazer aí um simbólico, né? A partir desse falo. Então, os autores vão colocar, especialmente o Millet, que o falo ele vai estar escondido, que a pulsão vai estar ali camuflada, por exemplo, no conceito de falo. Ela já existe, mas não é falada, né? A outra forma, e aí eu vou pegar aqui o RSI, pensando no processo de ensino do Lacan, que é do imaginário, simbólico e depois real, né? Que é o caminho que ele faz. E passando pelo imaginário, os autores vão dizer que a pulsão ela está escondida, camuflada sob a inércia do imaginário, né? Por exemplo, quando a gente pensa na pulsão,
E nas fixações pulsionais, né, a fixação de uma pulsão, ela tem um caráter de inércia, né? Um caráter imaginário. Então, a pulsão estaria também aí escondida nesse conceito de imaginário, bem no início do ensino do Lacan. E aí vem a outra forma, que é no simbólico, né? Quando Lacan fala lá da primazia do simbólico, também no meio ali do ensino dele, ao longo do ensino, né? Sob a pulsão vai estar escondida sob os deslizamentos metonímicos do desejo. Aí a gente pensa que o que está em jogo é a plasticidade, né? Da satisfação, ou seja, também os gozos substitutivos, né? E aqui é uma questão bem interessante, porque, por exemplo, quando a gente pega o bebê que nasceu, né, o bebê que mama, né, no peito da mãe, depois ele transfere isso para a mamadeira, depois ele pega a chupeta, né, ele se alimenta com comida, né, ele vai fazendo aí uma mudança de objeto, né, ele vai gerando uma plasticidade na própria satisfação, né, a gente pensa dessa maneira. Quando a gente pensa hoje para o mundo mais atual, por exemplo, e eu acho que vocês devem ter acompanhado isso, eu lembrei da moda que teve recente, não sei se ainda está perdurando, mas de adultos que estavam utilizando de chupetas para reduzir a ansiedade, né? A gente pensa aí também numa coisa de uma plasticidade dessa satisfação pulsional, de um gozo substitutivo. Mas aí eu trouxe aqui um videozinho que eu achei agora uma questão muito interessante. Na hora que eu estava montando o seminário, gente, essa notícia é ótima. E é um vídeo que fala sobre, que casa muito com isso, né? Que o Lacan vai dizer, do que a pulsão estava ali escondida na época, mas que a gente pode pensar isso na atualidade para pensar a pulsão no mundo atual, né? Tipo, em que a gente encontra também, de várias formas, lógico, mas essa foi bem interessante. Eu vou colocar para vocês assistirem. É bem rápido. Deu para ver direitinho o vídeo? Deu. Inacreditável. Eu achei ótimo, né? Então, gente, imagina, né? Um namoro à distância em que você tem a boca para beijar. E o mais interessante que eu achei é que essa boca, ela simula calor do corpo da pessoa. E ela movimenta, né? Ela beija. Então, assim, é um gozo, é uma coisa de uma plasticidade bem contemporânea, assim, para a gente pensar essa mudança, essa satisfação, né, pulsional. Então, a pulsão, ela está em tudo que a gente pode viver, ver, né? Ver, ouvir, ver no contemporâneo, como também o que chega na clínica, porque cada vez mais essas questões dos usos substitutivos, elas estão chegando na clínica, né? É uma coisa muito atual, inclusive. Pensar, por exemplo, o uso excessivo de tela, excessivo de celular, né? Que a gente recebe pessoas viciadas já e que completamente atordoadas, porque não consegue, né? Praticamente parar de usar. Né? Então, voltando para o que eu estou falando, da pulsão, no simbólico, ela estava ali escondida nesse conceito como deslizamento metonímico, né? Porque a pulsão, ela faz um deslizamento, né? E aí a outra forma que ela também esteve escondida ao longo desse processo do ensino do Lacan, antes do seminário 11, né, dos quatro conceitos, é no conceito de real, né? No que excede de uma satisfação que ultrapassa o princípio do prazer, que configura um gozo da transgressão, que na verdade aqui é bem seminário 7, né? Que foi um período em que o Lacan estava ali desenvolvendo esse conceito, né, de gozo. E o mais interessante é que nesse seminário, no seminário 7,
Ele vai tratar da ética da psicanálise, ele está falando do gozo, mas também ele trata de um dos conceitos da pulsão de 1915, né, as pulsões e suas vicissitudes, que é o conceito de sublimação. Eu não sei se vocês já se deram conta, quem já leu o texto, mas o Freud, ele não avança com esse conceito lá naquele texto. Ele coloca lá, né, como uma das pulsões, a sublimação, mas ele não avança. E no seminário 7, o Lacan trata disso, né? Lógico que ele está falando do gozo, ele está falando da ética da psicanálise, mas ele fala um tanto assim da sublimação, né? Então a pulsão estava ali também escondida, né? Nesse conceito. Também ela vai aparecer ainda no seminário 11 no grafo do desejo, através dos significantes da demanda. Na demanda oral, na demanda anal, na demanda fálica e na genital, que eu não coloquei aqui, mas na genital também. Mas tudo isso articulado com o desejo e não com o gozo. Até então, tudo era articulado, até o seminário 10, né? Que no 11 ele já bota a pulsão como um dos quatro conceitos, até aí toda a articulação era com o desejo e não com o gozo, tá? Só que aí a gente vai pensar que vai ocorrer um declínio da primazia do desejo, porque ligar o gozo ao significante pressupõe que o significante possa moderar o gozo, temperá-lo, moldá-lo, domesticá-lo. Essa é a ideia, né, de que o desejo daria conta, simbolicamente, né, de todo esse processo de gozo. Só que ao longo do processo, o Lacan vai vendo que ele não dá conta. Tem algo que escapa, tem algo que excede ao desejo, né? Que ele não dá conta de cobrir toda essa força, né, do gozo, que é uma força pulsional, né? Então, se por um lado o gozo consente a isso, no entanto, essa política não alcança todo o gozo, produzindo um resto, um excedente. Algo da libido não se deixa dialetizar. Ou seja, algo dessa força, né, da pulsão, do próprio gozo, não se deixa apreender, né? Não se deixa dialetizar mesmo, ser coberta por todo o desejo. Então, Lacan vai se dando conta de que esse desejo, ele não é o bambambam bam, bam das coisas, não, né? Porque aí ele já está a partir do 11, ele vai caminhando até o seminário 20, né? Que é o que eu estou aqui tentando falar. E a partir do 20, ele está ali já mais submetido, mais voltado para o conceito de gozo, né? Inclusive no seminário 20, no início do seminário 20, ele deixa bem claro que ele está fazendo uma volta ao seminário 7, bem no início desse seminário, né? Que é o seminário 7 é o que trata do gozo. Então, ele está tratando de gozo, de amor, né, no seminário 20. Então, nesse declínio do desejo, o Lacan constata, lá na altura do seminário 7, né, da ética da psicanálise, que esse gozo, né, ele não é coberto por todo o desejo, por todo o simbólico, né? Então, trata-se, então, de incluir este irredutível libidinal na teoria e na clínica. E esse irredutível é o quê? O gozo. Como colocar isso, né, na teoria e na clínica, na prática clínica? Essa é uma questão para o Lacan. Por quê? Porque existe ali, até então, um significante, né, e a primazia do significante. Então, como fazer essa junção, ou como fazer essa articulação, né, entre significante, gozo, que o desejo está ali já como algo que tem um limite do que transborda do gozo. O gozo transborda a partir de uma ideia de real, né, já, e que o desejo não abarca, não dá conta. Então, isso leva ao Lacan no seminário 11, que são os quatro conceitos, a não incluir o desejo entre os conceitos fundamentais, dando lugar à pulsão, porque até então, né, tem todo um questionamento, inclusive, do próprio Millet a ele.
né? Que ele pergunta para o Lacan onde é que estava, né, essa pulsão. Então, ele começa a investir, investigar e tratar ainda mais e chega nesse ponto do gozo como a vertente dessa pulsão, né? Mas o que ele dá o privilégio aí nos quatro conceitos, ele não vai dar para o desejo, ele vai dar para o gozo, justamente porque o desejo, ele vai ver que ele não faz essa cobertura total desse gozo. Tem esse resto que escapa e que não é um resto qualquer, né? É um resto aí importante que isso, lembrando que ele já está aqui, né? A partir de um novo operador, a partir do seminário 10 que é o objeto A, porque no seminário 10 ele formaliza mesmo o objeto A, que é o objeto A que é da ordem do real, né? Que ele já é uma vestimenta aí do próprio gozo, vou colocar assim. Então, esse objeto A que aparece como um resíduo libidinal, irredutível ao falo como significante, né? Não se reduz ao falo. Então, Lacan, no seminário 10 dá a ele um estatuto de objeto A, caracterizando como real e deslocando o falo para o registro do semblante, que aqui a gente já tem dois conceitos bem importantes para o Lacan, né? Que é real e semblante. O real é aquilo que palavra, que imagem nenhuma dá conta de cobrir, de dizer o que é o real, né? Que ele é impossível dizer, ele não é da ordem do conceito. E o semblant, que é da ordem do significante, né? No seminário 18, o Lacan vai dizer que o semblante é o próprio significante, ou que o significante é o semblante, né? Então, aí uma virada teórica importante, né? A partir do seminário 11, Lacan trata o gozo pelo viés do objeto A, né? Ele já está com o objeto A bem formalizado, né? Então, o simbólico não absorve este real e o significante não absorve todo o gozo. Isso aqui é fundamental para a gente pensar, né? Inclusive as questões clínicas. A gente fala, 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 mas tem algo que escapa, né? Que esse simbólico nunca vai falar desse real como um todo. Significante não absorve todo o gozo, portanto, não absorve todo o gozo, né? Então, nessa virada, se quanto ao falo tratava-se de, clinicamente, de desidentificar-se a ele, quando o que está em jogo é este resto irredutível, a questão será formulada de início a separar-se dele, deixá-lo cair, né? Porque a identificação era muito fálica, né? Inclusive pensando no Freud, né? Então, é deixar cair essa ideia do falo para que outras coisas surjam. E eu acho isso, assim, fundamental, porque a gente não fica vinculado só numa ideia, né? Mas tem muitas coisas que surgem, inclusive na teoria do Lacan, quando a gente pensa, por exemplo, na tábua da sexuação, que eu quero tratar um pouco sobre a tábua, gente, no próximo encontro, tá? Ou no próximo ou no último, para a gente pensar essa coisa para além do falo, né? Então, além do falo, a gente vai encontrar aí as vestimentas do objeto A, né, que o Lacan traz como objetos, né, seio, fezes, olhar e voz, enquanto o Freud trouxe pulsão oral, pulsão anal, pulsão escópica, pulsão invocante, né, como pulsões para a gente pensar essa coisa do corpo mesmo, né, do sujeito que eu vou falar um pouco mais sobre. Então, eu trago aqui também pontos clínicos para a gente pensar juntos, tá? Quando a gente pensa na clínica, assim, essa questão da função, ela é muito, muito interessante para pensar a clínica, e quando a gente olha para a clínica, olha para a nossa função de analista, mas também para o nosso lugar de analisante, tem algumas questões que são interessantes, assim, da gente se questionar, da gente se perguntar, né? Por exemplo, como é que está a nossa satisfação funcional depois que a gente passou a fazer uma análise, por exemplo? Ou então, como está a satisfação funcional
dos nossos analisantes, quando a gente é analista. Eu sei que nem todos que estão aqui são analistas, né? Mas para pensar isso, como é que a gente consegue tratar da nossa. Como é que a gente está com a nossa satisfação funcional, com os nossos gozos a partir da nossa análise, né? Do empreendimento de uma análise. E como é que nós, enquanto analistas, olhamos para a satisfação e gozos pulsionais dos nossos analisantes, do começo de uma análise até o caminho, né, o processo dela. E para isso, eu trouxe aqui algumas questões que o Lacan trata no seminário 11 que eu acho assim muito interessante. Uma das é essa aqui, a primeira. Abre aspas. O que temos diante de nós em análise é um sistema onde tudo se arranja e que atinge seu tipo próprio de satisfação. Fecha aspas. Né? Isso aqui é muito interessante, porque assim, gente, o próprio psiquismo, né, a própria relação do psiquismo de um sujeito, ela é um sistema que cada um tem o seu próprio sistema. A gente que trabalha com análise, né, como analista, e que quem faz análise sabe disso, que a gente tem um modo muito próprio, né? Por isso que é tão difícil, por exemplo, a gente que é da psicanálise, que trabalha com psicanálise, pensar nas questões diagnósticas de DSM, né? De fechar questões a partir lá do DSM de uma forma muito enrijecida, né? Com sintomas fechados, como se fosse igual para todos, né? Justamente porque isso que o Lacan fala aqui, para mim, assim, é uma preciosidade. Que, assim, a gente entender que o sujeito chega para a gente dizendo, por exemplo, que quer uma análise, né? Que quer começar uma análise. E ele traz ali já tudo tão organizado, mesmo no caos de um sujeito, mas tem uma organização em que está tudo muito bem arranjado. Ele traz um tipo próprio de satisfação dele. Então, para a gente pensar isso, né? Clinicamente, e como fazer um desmonte. O desmonte eu vou colocar assim, entre aspas, porque não é bem um desmonte, né? Mas como é que a gente faz um certo arranjo, desarranjo, né? Desarranja, arranja outra coisa, porque ninguém pode ficar desarranjado, né? Então, como é que a gente vai fazendo esse processo? Como é que uma análise trata disso, né? Então, o Lacan vai colocar que os arranjos que fazem o sujeito sofrer demais, arranjos que fazem o sujeito sofrer demais, isso justifica a nossa intervenção. Acreditarmos que não é preciso sofrer tanto. Porque, assim, os arranjos chegam, tudo muito bem feitinho, mas a gente encontra muito também sofrimento no que está ali muito bem arranjado. Mas a gente, enquanto analista, acredita que aquele sujeito pode sofrer menos, ou pode deixar de sofrer, ninguém vai deixar, mas ele pode encontrar formas outras de sofrer com aquilo que está ali arranjado, né? Então, como trabalhar essas questões de arranjos tão bem estruturados dentro dessa coisa da pulsão, que é isso que ele coloca, né? Então, assim, se entramos aí, né? Ou seja, se a gente chega nesse ponto de tratar e de ser procurado como analista, o estado de satisfação deve ser retificado. E essa retificação incide justamente sobre a função, né? Então, retificação subjetiva é um conceito lacaniano muito interessante. E ele vai falar que essa retificação, ela se dá justamente numa incidência da pulsão do sujeito, né? Então, a gente vai tratar disso na clínica de uma forma única, lógico, para cada sujeito que nos procura, né? Como é que esse arranjo que chega, a gente pode entrar e fazer alguma coisa que retifique aquilo que está, por pior que seja, por mais caos que exista na vida do sujeito, você consiga entrar. E a gente sabe que quem dá essa entrada para a gente é o analisante, né? O lugar do analista, quem dá é o analisante. Até porque a análise é. Luzia, Oi, Sabrina. deixa eu só te perguntar. Isso que ele fala da retificação subjetiva, a frase anterior que estava entre parênteses, é do seminário 11? Não, tem uma parte que é do seminário 11, Sabrina, e outras, né? Deixa eu ver se eu volto para o lugar certo.
aqui. E É. outras eu fiz uma mistura com outras coisas que eu já tinha, que eu fui encontrando de outros Ah, tá. seminários, viu? Mas depois eu posso Uhum. até ver, viu? Onde foi. Tá bom. Que é muito interessante, né? Mas essa frase do Seminário 11, ela é maravilhosa. E lá ele traz outras frases, gente, que é porque não dava para colocar tudo, mas traz umas muito boas também. Todos nos capítulos da parte da pulsão, tá? Aqui que eu tô pegando, porque é bem mais pro final do seminário. Acho que são 2 ou 3 capítulos só sobre pulsão que ele fala, né? Então, a retificação subjetiva, que o Lacan fala, é que no simples falar do paciente, a pulsão se desacomoda. Parece bobagem, né? Essa coisa do falar, e a gente diz falar, falar, mas a fala, ela faz um deslocamento, ela faz uma desacomodação no sistema pulsional do paciente, do analisante, né? Então, eu vou deixar isso aqui como uma pergunta, né? Como o significante incide sobre o gozo? Porque se esse gozo é irredutível à palavra, ele é irredutível ao simbólico, ele não, ele escapa o tempo todo, né? Ele não se deixa é, como ele diz da pulsão, a pulsão não se deixa apagar, né? Pelo desejo, o gozo também não se deixa apagar. O desejo não dá conta de apagar tudo, nem apagar de jeito nenhum, né? Nem pulsão, nem gozo. Então, como é que isso acontece, né? Como é que isso incide, né? Nesse corpo, nesse gozo e faz alguma modificação, promove alguma mudança, né? Então, há algo na palavra que resiste, há algo que resiste à palavra, né? E que por isso que a retificação subjetiva, ela entra bem no início ali dos primeiros atendimentos de um paciente, né? De um analisante, na entrada de uma análise, a retificação se dá. A gente nunca sabe exatamente em que momento, no sentido de prever, né? Na sessão, aqui há 3 sessões, o sujeito vai fazer uma retificação subjetiva. Não existe isso, né? Claro que para isso existe supervisão, todo um trabalho, um processo para a gente entendendo a entrada do sujeito em análise, né? Para que seja feita ali uma certa saída de um lugar, né? Uma incidência nessa pulsão a partir da palavra. Algo que bordeie, né? Essa, essa pulsão. Então, aqui são questões que eu vou deixar para pensar também. Como falar, significantizar, permite retificar o estado constante de satisfação desse sistema no sujeito em que tudo se acomoda, porque tem, sabe, eu não sei se vocês escutam isso, mas eu já escutei bastante, que é assim, que o ser humano se acostuma com tudo, né? E quando eu botei essa frase, eu lembrei disso, porque realmente o sistema, isso que o Lacan fala lá no Seminário 11, é bem isso, né? Há uma acomodação em que, por pior que seja, está tudo acomodado. O sujeito busca, né, ajuda, mas tem algo que está ali muito bem acomodado. E aí é um ponto de trabalho, muitas vezes, muito grande ali do analista, né? E, lógico, do paciente, do analisante, para poder lidar com as questões que estão muito bem acomodadas, obrigada, né? Então, como significante incide sobre isso que resiste à palavra, o gozo expulsional? É basicamente a mesma pergunta de antes. Então, de Freud a Lacan, a gente tem aí que a pulsão é igual a representante psíquico, mascota de afeto, que é em Freud. Pulsão é significante mais gozo em Lacan, mas um ponto em que é importantíssimo é que articular significante e gozo atravessa o ensino de Lacan, que é isso que eu estou tentando, né, colocar desde o início. Como é que esse significante, se o desejo não abarca tudo, se o desejo não dá conta de lidar com esse gozo que transborda, né, que literalmente desorganiza tudo, porque o gozo ele é muito mal educado, vou colocar assim, ele é transgressivo, né? Na base dele, ele é disruptivo. Então, como significante dá conta disso, já que o desejo não deu, como que acontece, né? Como é que a gente articula isso?
Esse é um trabalho dos mais finos que a gente faz na clínica e que eu considero por conta desse tema, né, que eu falei inclusive no encontro passado, de pensar a clínica atual, que é uma clínica em que a gente tem aí uma clínica muito, né, do ato e do real. Então, como fazer essa articulação em momentos em que a gente tem que lidar com questões clínicas de determinados sujeitos que nos procuram, em que esse gozo, ele é um gozo muito, muito fora de órbita, muito, eu coloquei desobediente, né? Mas é nem desobediente, rebelde, um gozo muito rebelde, né? Então, como articular isso, né? Como colocar esse sujeito para falar? Então, pensando nisso aqui também, eu coloquei sobre as voltas da demanda e o circuito da pulsão, que tem lá no seminário 11, né? Então, a pulsão se satisfaz na própria repetição do circuito em torno de um vazio, que o que assim, calha muito bem para pensar é essa figura do touro, né? Que é como se fosse um pneu de um carro, aquela câmara de ar, né, de um carro, em que ele tem o furo no meio e dentro tem o ar, né? Mas a demanda, ela está circulando lá dentro, nesse circuito que tem o furo, né, o cava, né, a cava, e que está ali bordeando o tempo todo. Então, é um circuito pulsional que se repete o tempo todo, que se satisfaz nesse próprio movimento. Isso para Lacan, né? Então, as voltas à demanda, essa voltinha que dá dentro do toro, tem a demanda, tem a pulsão que continua com o desejo. Só que tem algo, né, que resiste ao desejo que escapa. Então, do autoerotismo em Freud ao circuito em torno do vazio em Lacan, algumas diferenças, né? Em Freud, no autoerotismo, temos uma boca, uma boca, uma só boca que se beijaria a si mesma, uma boca autoerótica, né? Ela está fechada num circuito com ela mesma, que é uma forma metafórica de pensar. Mas isso leva, em termos pulsionais, essas, em termos pulsionais, essa seria uma boca fechada, em análise, seria uma boca cosida, com seus silêncios, nos quais a instância pura da pulsão oral fecha-se sobre seu próprio circuito pulsional de satisfação, ou seja, fecha-se num gozo mortífero, né? Então, aqui a gente já está partindo para uma questão assim desse circuito autoerótico do Freud, que é bem narcísico, fechado, né? E que leva literalmente o sujeito a um gozo mortífero, que eu até estou falando sobre isso, tem alguém falando alguma coisa aqui. Leva a pensar sobre isso em sujeitos, em, em casos que é muito difícil, por exemplo, a gente tratar, porque o sujeito está literalmente ali num gozo mortífero que nada sai daquela boca, né? Uma angústia, por exemplo, muito forte em que o sujeito não consegue falar. Gente, tem alguém querendo falar sobre isso? Eu acho que eu tive a impressão. O Tennyson colocou uma mensagem aqui, Luzia. Você quer Bom, não, o Pedro primeiro colocou pulsão invocante, uma pergunta. Seria evocante, acredito. Sim. É, o Tennyson escreveu um bitoro, um do analista e outro do analista ou do analisante. Não entendi. Se ele quiser falar, tá aberto. Viu? Se quiser falar. Eu não estou vendo ninguém, gente, mas Boa noite. Na realidade, o Toro ele é uma figura assim topológica, né? uhum, Ou seja, ela é mais do que o que a simples geometria ilustra, né? Ele aí foi muito bem referenciado por Lacan, mas eu já percebi assim que com Lacan ele procura aí muito mais do que aquela estrutura que Freud colocou, né? No sentido de, por exemplo, o sonho
ele, além do sonho, ele tem uma parte que é interpretada, outra parte que não tem interpretação, ou seja, é a estrutura do próprio ser, entendeu? Ou seja, é ontológica, né? E se torna até assim, ao longo do tempo você diz até onde você quer chegar, entendeu? Então, nesse contexto, é algo do toro, né? É o geométrico, mas ele tem muito mais do que apresenta e do que a própria geometria traduz, entendeu? Então tem muito mais. E o bitoro, quando eu falo que existe o toro, tanto do, do analista quanto do analisado, né? Nesse contexto. Porque isso que você está falando é interessante, é tenso, né? Tenso. Porque tem o umbigo dos sonhos, né? Quando você falou, eu lembrei do que o Freud vai dizer. O umbigo dos sonhos é justamente isso, né? De a gente chegar num ponto em que você não consegue mais dizer, né? Você não tem palavra que chegue naquilo. Você está ali tentando falar. E que parece, né? Na verdade, muito com isso do real. É quase um gap semântico, né? Sim, exatamente. E realmente o Toro, né, ele é uma figura que tanto tem a figura, o Toro pro analista, como vai ter pro analisante, né? A análise é do analisante, mas tem algo ali que circula, né, do analista. Inclusive pensando nesse manejo clínico, pensando no desejo do analista, né, em manejar um caso, e casos e casos, né? Tem casos de dificuldades gigantescas para a gente tratar e que não é simples, né? Tratar essa pulsão. Isso que é da ordem da pulsão. Luzia, Oi, a gente pode comentar alguma coisa agora ou você acha melhor concluir a apresentação para falar? pode, se você achar que vai esquecer, Sabrina, pode. É porque, justamente, eu fiquei com medo de esquecer, porque você fez aqueles questionamentos, né? Colocou aquelas questões, eu fiquei ali provocada, né? Pelas questões. Que você colocou uma questão que eu achei muito importante, que é essa da como é que está a nossa satisfação pulsional, né? Enquanto analisante, e também a gente como é que a gente está escutando isso dos nossos analisantes, né? Acho que essa é uma questão muito importante, porque isso é dar um dado clínico, né, do conceito, né? Um dos dados clínicos que você deu, né? E aí, quando você foi falando essa questão da retificação subjetiva, né, essa questão de como é que o significante pode incidir sobre o gozo, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa do que a gente escuta muito, essa coisa da análise, né, tá falando e tá perdendo o gozo, né? E aí tá perdendo gozo, né? E aí acho que a palavra, o que me veio, né, inicialmente, a partir do que você estava falando, a palavra vai podendo dar algum tipo de borda, né? Algum tipo de contenção, né? A esse gozo, a essa pulsão. Agora, claro, não no sentido de dominar, no sentido é, no Pagar. sentido de apagar, né? De prender completamente, porque não tem como, né? Tem sempre esse resto que escapa, que se a gente for ver, está lá também desde o início no Freud, né? No A umbigo dos satisfação sonhos, né? nunca, no umbigo do sonho, na satisfação parcial, né? Então, isso está lá desde sempre, né? Isso. Então, acho que tem que ter alguma coisa que escapa, tem que ter um resto, né? Tem que ter isso que é da ordem do indizível, né? Tem que ter esse umbigo, né? Isso que não dá para decifrar completamente, mas acho que uma análise consegue fazer alguma borda aí, né? E aí, nesse sentido, voltando para a primeira pergunta, né? Como é que tá, como é que fica essa satisfação, né? Acho que a gente vai conseguindo, né, a partir das retificações também de uma análise, né? E Isso. inventando outras formas de gozar, talvez menos mortíferas, né? Do que você está É. dizendo. Com menos sofrimento, né, Sabrina?
Isso. Engraçado, eu te escutando, eu vou falar de uma coisa que nada a ver com o que eu tô, ou tudo a ver, não sei. Mas eu não sei quem ontem pôde acompanhar a entrevista na Roda Viva, né? Falando sobre autismo, tinha uma psicanalista ontem, e eu fiquei muito angustiada assistindo, porque eu acho que todo mundo que estava ali, que estava fazendo perguntas, quem não viu a entrevista, por favor, né, assista, porque foi bem interessante. Eu acho que todo mundo estava ali querendo essa resposta final, sabe? Como se ela Uhum. fosse fechar ali o que é o autismo, como é que se, o que que se faz, o que que é a psicanálise, né? Tiveram perguntas assim que eu fiquei, caramba, como é difícil estar no lugar que ela está ali falando sobre aquilo, né? Sobre um saber, né? Que é a psicanálise, onde a gente não consegue abarcar tudo com a palavra. A gente não consegue dar conta de tudo. Falar da clínica, falar de como é, por exemplo, que a gente trabalha com autismo, que não é da mesma forma que se trabalha com um neurótico, com, né? Então, assim, eu fiquei te escutando agora, Sabrina, lembrando disso, né? Do quanto que essa clínica e satisfação funcional, especialmente, a gente vai pensar que a forma que eu estou falando agora aqui da satisfação funcional, ela é muito um viés para a neurose mesmo, né? Da gente Uhum. pensar a satisfação, da gente pensar da gente como analista, como Uhum. analisante, eu estou falando no campo da neurose, né? Mas como, por Sim. exemplo, a gente vai para o campo do autismo, né? É, essa teoria aqui ela não serve dessa forma, entendeu? A gente vai falar de uma outra forma sobre pulsão, sobre a ideia de gozo, sabe? A gente vai falar disso de uma outra maneira, não é da maneira que eu estou falando aqui. Sabe, eu fiquei aqui pensando sobre aquela entrevista de ontem, porque repercutiu nacionalmente. É uma entrevista, foi, né? Eu acho que botar a psicanálise ali foi fundamental, né? Porque você sabe que teve um médico que entrou, né? Que deu uma entrevista lá e que ele falou muita coisa da psicanálise muito mal, na verdade, né? Com uma visão completamente distorcida do que é a psicanálise, que a gente está aí com um problema, eu vou colocar assim, problema, né? Que é essa questão da França, né, que detonou aí com o trabalho dos psicanalistas, que é uma questão política, como ela colocou. Então, assim, tratar sobre determinadas coisas na clínica e tratar sobre o que é nosso, na nossa análise, por exemplo, é saber, né, que a gente nunca vai ter esse todo formatado e a última palavra, a palavra final. Exatamente porque tem esse gozo, tem essa coisa que excede, né, que escapa e que não detém tudo, né? É só uma questão que eu lembrei agora, Sabrina. Mas eu Uhum. gostei do que você foi colocando. Muito bom. E quem quiser, gente, colocar algumas coisas, podem já ir, né? Abrindo o microfone que fica tranquilo. Muito bom aquela observação que você fez acerca do Roda Viva anterior, né, quando o médico falou, doutor, acho que é Salomão. Então, onde ele mostrou, né, assim, ele criou, assim, mesmo dizendo que não existiam marcadores para autismo, como existia para Down, por exemplo, ele disse que um médico poderia simplesmente acordava de mau humor e podia dizer se alguém era autista ou se Ou não era, não. simplesmente ao bel prazer. Na realidade, ele se esqueceu, né, de pensar na questão multidisciplinar, né, que o autismo exige, até porque você fechar um diagnóstico, você tem que ter todo o estudo e o aparato, né, de percepção, até do próprio médico, né? Então, assim, o médico, o Freud, né, ele saiu do determinismo, né, da fisiologia para ir muito além, né? Quando ele chegou e disse: "Trago-vos a peste", né? Então, é exatamente isso, né? Essa percepção de que é, não está ali, né? Mas está, né? Não está visualmente, mas está no sentido dos outros sentidos que a nossa estrutura não percebe, não identifica. Então, a gente precisa
estudar e se aprimorar e não esquecer esse detalhe, né? Que é extremamente importante. Porque é uma briga de mercado, é uma briga de poder, né, gente? Né? Não adianta. Então, assim, não é uma briga de leões que eu vejo, sabe? Porque a psicanálise tem muito trabalho, por exemplo, em torno do autismo, né? E ali o que ele fez foi um desserviço mesmo. Ele parece que ele queria mesmo deixar registrado, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Sobre, assim, vamos detonar bem que é a psicanálise, né? Acho que foi por aí. Mas ontem a entrevista acho que é como, eu esqueci o nome da psicanalista, gente, agora. Mas a entrevista dela, assim, eu gostei, foi bem interessante. Tiveram discussões boas, né? A psicanálise precisava se colocar, né? E por isso que eles chamaram. Claro que faltou, e falta sempre, né? Alguma coisa, ela não conseguiu, lógico, abarcar tudo. Né? A pressão muito grande, tá ali naquela roda viva, o nome já diz, né? Uhum. Mas eu acho que valeu muito a pena. Maria Cristina Cristina, Kupfer, exatamente, eu estava é, lembrando, Mariana, é Maria Cristina, é. pronto, isso Eu mesmo. compartilhei a entrevista lá no grupo do fórum, depois se você quiser Uhum. compartilhar lá para o grupo do NEL, inclusive. Então, vamos continuar aqui, gente. Mas no final vai ficar aberto para a gente discutir mais, tá? Então, do autoerotismo em Freud ao circuito em torno do vazio em Lacan, né? Que, assim, eu até caio um pouco nisso que o Tennyson colocou, né? Um pouco sobre essa coisa do touro, né? Porque para o Freud, de uma forma bem resumida, isso que eu vou colocar, para o Freud, a pulsão, ela busca a satisfação num circuito, né, de busca de satisfação, ela busca o objeto o tempo todo e ela busca se satisfazer a partir do objeto, né? E já no Lacan, a questão não é a satisfação da busca desse objeto, mas é o movimento em torno do objeto, é o contorno em torno do objeto. É o que o sujeito busca, por exemplo, ali naquele movimento de fazer, como ele diz, né, no movimento no vazio, que está esculpido por essa perda original do sujeito. Então, a satisfação, na verdade, é a busca, né, em Lacan, é a busca do objeto, não do objeto, mas do gozo perdido. Existe um gozo que foi perdido e o sujeito está ali tentando recuperar esse gozo, né? E o Freud não, ele vai dizer que a busca por um objeto também perdido, são formas de falar diferentes, né? Mas são diferentes não só na forma de falar, tem uma diferença clínica, inclusive, mas que o sujeito está ali no Freud buscando satisfação no objeto e que ele não se satisfaz nunca, porque nenhum objeto cobre a falta dessa pulsão, né? Então, o circuito impulsional em arco e flecha, né? E o seu retorno, que é isso que acontece, aquele circuitozinho lá, que eu não acabei não botando aqui a figura, eu acabei esquecendo, na verdade. Mas que é aquele circuitozinho que faz, né, o arco e flecha em torno de uma borda erógena. Então, ele sai do corpo, né, tal, até chegar no alvo, mas recomeça. E isso é muito, muito clínico. Por exemplo, quando a gente pensa nos drogaditos, né? Sujeitos viciados em álcool e outras drogas, por exemplo, viciado em jogo, né? Que é sempre do corpo e volta. Então, a pulsão, ela não se satisfaz, né? A borda está ali sendo rodeada, né? Feito um circuito de contorno o tempo todo, mas que não alcança nunca o que aquele sujeito, né, busca. Por isso que, por exemplo, trabalhar na clínica com sujeitos viciados, né? De um modo geral, em todos os vícios que a gente possa imaginar, é muito difícil. É a clínica mais difícil que tem da gente pensar, é a clínica de sujeitos viciados, né? Em álcool, drogas, sexo, pornografia, jogo, né? Porque é um circuito pulsional que ele vai assim o tempo todo buscando essa satisfação que nunca chega. É fazer o movimento.
Eu lembro de uma pessoa que eu escutei, não foi nem na clínica, não, mas foi numa conversa de festa, né? De mesa de festa, que a pessoa disse assim, nossa, eu não posso comprar, eu tô sem comprar, porque eu comprei demais, mas eu tenho que sair com as amigas para eu ouvir o barulho do cartãozinho. Antigamente, hoje eu não sei mais nem como é, mas assim, botava o cartãozinho e fazia o barulhinho na máquina. Eu, gente, é isso, né? Tem que escutar o barulho da máquina do cartão, olhar alguém comprando, já que você não compra, mas tem que ter alguma coisa que movimente aquilo, que é pulsional, né? Então, esse movimento em torno da pulsão, em torno da zona erógena, que contorna, né? E que não se fixa e que não encontra nenhum prazer em nenhum objeto, nem, não encontra de forma definitiva, né? Aí é sempre parcial. Então, o circuito pulsional em arco e flecha. O que mais aqui que eu coloquei? A pulsão não faz um trajeto linear, né? É sempre nesse coisa do contorno, é circular, na zona erógena. E contorna os objetos parciais e retorna à zona erógena, mantendo sempre uma insatisfação e uma incompletude, os quais forçam a repetição, né? Porque pulsão e repetição são conceitos muito, muito próximos, exatamente por isso, por conta desse movimento, né? Então, no Freud, é o arco e flecha que o sujeito faz ali a volta na zona erógena, e o Lacan vai dizer o tempo todo que o sujeito quer só fazer o circular, não é o objeto que interessa. O objeto é o de menos, a questão é o circuito pulsional. E aí eu trago a ideia, né, que eu fiquei pensando quando eu estava montando, que a pulsão ela é não toda. A pulsão não é nada fálica, a pulsão não faz um contorno fechado, completo, né? Por exemplo, a gente quer algo e fiquei completamente satisfeita e nunca mais eu vou buscar aquilo, né? Não existe isso. Até porque cada pulsão tem a sua história, né? Então, a pulsão não é completa. Satisfação pulsional em Freud, parcial, né, que é em Freud, e a pulsão que é não toda, porque ela contorna e volta para o mesmo lugar, como em Lacan, o que se aproxima muito do conceito de real. O real é aquilo que vai e volta, né, vai e volta para o mesmo lugar. Que em Freud a pulsão ainda é lá no começo, né? O ensino todo, o trabalho todo do Freud, do começo ao fim, ele sustentou o que ele pensou sobre pulsão. E o Lacan, ele retoma no seminário 11, né, o conceito, coloca lá como conceito fundamental, e ele fala depois ele produz ali o conceito de real, que é muito parecido, do meu ponto de vista, com o de pulsão. Isso que vai, né, que contorna para o mesmo lugar. E volta, vai e volta, né? Tem um vai e vem. Então, diferenças básicas entre Freud e Lacan, também ainda sobre a pulsão. Para Lacan, a teoria das pulsões em Freud, ela é desarticulada, ela faz os enunciados contrários. E isso aqui é de um texto que o nome é Observações sobre o Informe de Daniel Lagache nos escritos, tá, gente? Lacan traz alguns pontos desse informe e ele vai destrinchando, falando sobre isso. Ele vai dizer que o eu e o isso, por exemplo, o isso é um reservatório das pulsões, elas existem aí de forma desorganizada. O isso ele trata como um caldeirão fervilhante, borbulhante, né, repleto de pulsões. São pulsões completamente desorganizadas. E ele vai dizer que vai também colocar lá nesse texto que o Freud vai dizer que não há negação do inconsciente, né? Ele vai dizer que tudo isso é muito contraditório, né? Que não tem negação, que não tem a morte não existe para o inconsciente, que o inconsciente é atemporal, né? Tem uma série de questões. Mas aí ele diz, né? Ele vai dizer que há um silêncio pulsional sustentado na pulsão de morte que opera em silêncio, né? Então, essa pulsão opera em silêncio como uma pulsão de morte, e aí, quando a gente pensa na clínica, o que que a gente tem que fazer na clínica, né, nos atendimentos, é fazer o sujeito falar. Quando a gente coloca o sujeito para falar, a gente está colocando a pulsão para falar, né? Essa pulsão que opera de forma silenciosa, especialmente quando a gente trata de uma questão de pulsão de morte,
a gente tem que fazer esse sujeito falar, ou seja, a pulsão se colocar, isso é muito clínico, inclusive, né? Então, antes da inserção do significante da linguagem, existe um estatuto instintivo para o homem, o qual, na sequência, submete seus instintos na linguagem. Ou seja, aquele banho de linguagem que a gente fala tanto, né? Que o sujeito precisa de um banho de linguagem para se tornar sujeito, para se tornar humano, né? Que inicialmente a gente tem um corpo carne, que é bem instintual, né? E que só a partir da inserção dos significantes, o Lacan vai dizer que pode ordenar, vou usar essa palavra, dar uma organização nesse caldeirão lá do Freud fervilhante. Ele vai apostar, o Lacan, na verdade, e essa já é uma diferença bem grande, né, entre ele e o Freud, né? Que ele vai dizer que a pulsão é uma significantização dos instintos do orgânico, né? Então, assim, o sujeito precisa falar para significantizar e organizar esse caldeirão que fervilha, que é lá no isso, né? Então, essa desorganização primária das pulsões no reservatório do isso se estrutura ao se inserir na cadeia do significante. E aí o Lacan já vai falar da linguagem, né, que é diferente do Freud, o significante, já vai fazer uma teoria muito diferente do Freud para falar de como essa pulsão, né, pode ser organizada. E por isso que na clínica o falar é tão importante, né? Há uma organização a partir da linguagem em Lacan. Então, em Freud, aqui pegando 1915, ele vai dizer que é um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à mente no sentido de trabalho, em consequência de sua ligação com o corpo. Então, o ponto de partida é o corpo biológico em Freud, as zonas erógenas. E a ideia de uma energética, né, que é a força libidinal, a energia libidinal, que o Freud vai falar. E que o Lacan não encara as pulsões no campo energético. Isso eu vou falar no próximo encontro, tá, gente? Estou só pontuando aqui para tratar no próximo. Ele olha para isso de uma outra forma. A ideia da pulsão, da energia libidinal de uma forma energética é em Freud. Então, Lacan articula a pulsão ao sexual e não ao orgânico. A pulsão é precisamente essa montagem pela qual a sexualidade participa da vida psíquica de uma maneira que se deve conformar com a estrutura de ânsia que é a do inconsciente, né? Que o Lacan vai dizer que o inconsciente, ele é pulsional, né? Isso mais para o final do ensino dele, né? O final do trabalho, que é o final quando depois ele morre, né? Mas ele vai dizer que ele é uma ânsia, ele é pulsional, é uma pulsão que abre e fecha, né? Ele vai fazer essa metáfora do inconsciente com a pulsão. Então, para Lacan, a pulsão não quer satisfação, ela quer atividade, ela quer movimento. O corpo que Lacan opera é com bordas erógenas. E aí eu acho muito interessante pensar em bordas erógenas, pensar zona erógena em Freud. Pelo menos para mim tem uma diferença, né? A borda erógena, a zona erógena, eu vejo muito como algo restrito ali ao campo de por exemplo, do genital, o oral, né, o anal, fica restrito. Quando eu penso em borda, assim, eu sempre tenho essa sensação, né, de que abrange o corpo como um todo do sujeito. Ele não fica ligado a uma zona, como Freud falou, mas é uma coisa que o próprio corpo não é uma borda que se faz ali. E que tem uma diferença, né? Que essa borda é como a gente se coloca no mundo, a própria pele da gente, como uma borda de um modo muito geral. Para mim, eu sempre olho dessa forma, essa coisa do corpo em Freud e o corpo em Lacan. Esse corpo mais pulsátil, né? No sentido que está ali significantizado. Né? E também, Luzia, só, né, só um parênteses, eu achei muito interessante essa diferenciação, que eu acho que, bom, para mim, pelo menos, ficou mais fácil de visualizar, essa questão de no Freud a pulsão
está em busca de um alvo, né, que é a satisfação, e para Lacan é o trajeto, é o percurso, né? Porque assim, eles até falam, me parece até, né, mais ou menos da mesma coisa, mas de um jeito diferente, que faz diferença, É, né? Porque o Freud ele já dizia, ele tenta chegar na satisfação, mas nunca consegue, então vai estar num movimento constante. Mas aí o Lacan dá ênfase a essa movimentação constante, né? Então tem uma diferença, né? tem, é o trajeto, né? É, O objeto pouco importa, ele vai deixar isso bem claro, né? Mas o exatamente. Até movimento porque fica mudando, né? Até porque fica muda, mudando, mudando, né? mudando. E sobre isso que eu quero também falar no próximo encontro, sobre essa coisa desse objeto, né? Que muda e a importância da gente entender clinicamente o objeto, né, Sabrina? Também é uma questão muito interessante, muito mesmo. Então, assim, tem diferenças, né, do Freud para o Lacan. Então, ainda no seminário 11, abre aspas, o que é fundamental no nível de cada pulsão é o vai e vem que ela se estrutura, fecha aspas, é o que você está falando agora, Sabrina, é o vai e vem, né, o movimento. Mas, assim, quando a gente pensa o vai e vem que ela se estrutura, de cada pulsão, é importante que a gente lembre e pense que nós temos a história de nossas pulsões. Por exemplo, né? Como foi que a gente aprendeu a comer? Ninguém nasce sabendo comer, né? A gente não está, na verdade, a gente nasce sem saber de nada, mas qual é a nossa relação com a comida, né? Eu não gosto de comer, por exemplo, eu tenho aversão à comida. O que que isso diz da minha estrutura, desse vai e vem dessa estrutura de pulsão na minha vida? Ou então eu gosto de comer demais, eu me esbaldo demais, eu gozo demais com a comida. O que que isso diz também da minha história, da minha pulsão? Qual é a minha narrativa com relação à minha pulsão, né? Eu estou falando da comida porque é algo muito básico para a gente pensar, mas tem inúmeras formas assim, de exemplificar isso, né? Que é a história da pulsão de cada um, né? Então, eu acho que isso que o Lacan vai colocando aqui é muito interessante, quando ele diz o vai e vem que ela se estrutura, porque é uma estrutura em que formaliza ali a história pulsional de cada sujeito. Por exemplo, quando a gente pega sujeitos com anorexia, bulimia, né, é uma clínica que faz a gente pensar nessa estrutura pulsional de cada historinha, de cada sujeito, clinicamente falando, né? O que mais aqui que eu trouxe? A pulsão é uma montagem surrealista, também no seminário 11, tá, gente? A pulsão é uma montagem surrealista, sem pé nem cabeça, que pode funcionar numa direção ou noutra. Além dela ser completamente, né, desordenada, ela vai de um lado para o outro, numa direção e noutra, né, e ela é sem pé sem cabeça. Por exemplo, a gente pode gostar, por exemplo, de objetos extremamente variados e extremamente diferentes um do outro, porque é uma possibilidade humana, exatamente por conta da pulsão, né? E aí, só para fechar, eu trouxe essa frase que é do Alfredo, que ele é um psicanalista argentino, que ele diz, essa frase eu recolhi de um texto, inclusive eu botei no grupo, sobre a pulsão, e quando eu li essa frase, eu, gente, que interessante. Abre aspas, a pulsão é para o instinto o que o corpo, como aparelho, é para o biológico. Fecha aspas. Eu trouxe a frase para encerrar, gente, e aí eu vou abrir para quem quiser conversar, colocar algumas coisas a mais, inquietações, perguntas, colocações, a gente conversa. Eu vou tirar aqui o slide, Sabrina. Tentar tirar. Sim, sim. Tirei? Não, ainda não. Tenho dificuldade hoje de tirar e de... Ai, ai, ai. Avisa aí quanto tempo, porque eu tô fechando tudo aqui, pra ver se sai. Não saiu. A Sabrina me Não. tira Mas logo você, aí, melhor.
você pode, para o compartilhamento, no mesmo botão que você botou para Ah, compartilhar, tá. aí, Pronto. Eu acho que eu cliquei em ainda, cima. ainda não. Peraí. Mas é aqui, não vai? Sabrina, Gente, boa noite. Eu acho que você, enquanto host, pode forçar o fechamento do compartilhamento. Sabrina. Peraí, deixa eu ver se É. eu consigo também, peraí. Uhum. Eu sabia usar mais, sabe, gente? O Zoom, tô sabendo. Ah, tá. Pronto, deu certo? Foi. Pronto. Tá aberta, gente, agora. Eu fiquei pensando aqui, né, também sobre essas questões, e, e aí principalmente sobre, até tirei print aqui, sobre esse sistema, né, desse sistema próprio de satisfação. E aí essa frase que você colocou, né, arranjos que fazem o sujeito sofrer demais. Isso que justifica nossa intervenção, acreditarmos que não é preciso sofrer tanto. E aí eu fiquei pensando também que essa intervenção também é sobre acreditar que não é preciso gozar tanto, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso e me lembrou o que eu tinha lido num livro que é a neurose obsessiva no feminino, da Elisa. Opa, amiga. Tá dando para me ouvir? Tá, sim. Eu estou Pronto. escutando. Da Elisa Alvarenga, que ela fala que a culpa contemporânea, né, não é mais a interdição, como era ali no começo da psicanálise, mas sim a culpa de não gozar mais, de não ter gozado o suficiente, digamos assim. E aí eu acho que a clínica do gozo ela está mais que atual nesse sentido, assim, de que não é preciso gozar tanto, de que não é preciso gozar o tempo inteiro, em tudo. E nessa época, né, das redes sociais, onde isso fica tão evidente, onde tem as comparações desse outro que supostamente goza mais. Então, eu pensei muito nisso, assim, de não precisa gozar tanto, né, esse gozo tão presente. Isso. Mas é bem isso, né? Esse sofrimento, muitas vezes ele chega em formato, né, para a gente de gozo. Nem sempre a clínica, ela vai, assim, nós vamos ser procurados enquanto analistas no campo do amor, né? Muitas vezes a gente é buscado, né? Nós somos buscados no viés de um sujeito que está num gozo extremo na vida dele. Ou não num gozo extremo, mas em alguma medida em gozo, né? Em sofrimento gozoso. Mas não é pela via do amor, né? Então, essa é uma diferença também da gente pensar dessas clínicas, né? Do excesso, né? Da clínica do gozo, pensando em gozo, né? E da clínica da falta, né? Mas hoje, essa forma de gozar, né, Vanessa, não precisa ser realmente um gozo extremo. A gente tem gozos muito sutis, né, que nem parece gozo, parece inclusive desejo. Que é aí onde o bicho pega, porque muitas vezes parece uma coisa assim, não, isso é da ordem do desejo dele, né, que na verdade não é. Né? O sujeito tá ali gozando e a gente fica achando que tá, assim, literalmente desejando, né? E aí é sutil demais, né? Essas questões são sutis. Por isso que eu achei tão importante, Luzia, essa questão que você coloca, como é que está, né, a nossa satisfação, né, e a dos analisantes, né? Porque é Exatamente. isso, às vezes é sutil mesmo, né? Exato. Acho que é É, uma pergunta para ser sempre relançada, né? é. Na clínica, né, especialmente, sempre relançada, Sim. né, Sabrina? Eu acho que a clínica, ela é um lugar onde a gente tem que estar, na verdade, o tempo todo se questionando sobre o que a gente está fazendo, né? E o que está ali literalmente acontecendo, né? E por isso que a formação, por exemplo, do analista, ela se faz, né, de uma maneira muito importante. Ela não tem como, né, ser analista sem pensar na formação, sem pensar em estar
trabalhando algum tema, estudando mesmo, né? Mas sem supervisão, análise, etc. Porque a gente corre o risco de ficar surdo, né? Na nossa clínica, de não dar conta de algumas coisas, ensurdecer no sentido de. Tem várias formas de pensar isso, né? Uhum. Muitas e muitas. Eu estou colocando nesse sentido de não dar conta de escutar ali o que está sendo, o que a gente está trabalhando, né? Até por conta desse excesso mesmo que a gente vive hoje, nesse contemporâneo, a gente tem, por exemplo, infinitos cursos eu vou colocar cursos, seminários, né, etc. Na própria área da psicanálise, nós temos uma infinidade, né, Uhum. de ofertas, né, vou colocar assim. E que a gente tem que definir mais ou menos assim, por qual caminho que eu vou, para onde é que eu vou, porque senão a gente fica, sabe, envolvido com tanta coisa, e onde é que está a clínica, né? Por exemplo, quando a gente pensa em rede social, né? Quando a gente pensa nesse trabalho que hoje, né, acaba sendo um trabalho também para muita gente de produção de conteúdos, né? Eu estou colocando aqui também nesse viés mais contemporâneo. Onde é que fica a clínica? Como é que esse sujeito está na clínica? Como é que eu estou na minha formação clínica? O que que eu estou fazendo com ela? Né? E aí passa por algumas questões, para não ensurdecer, né? Mas é isso. Sim. E alguém quer perguntar mais alguma coisa? Muito importante isso, né, Luzia, que acho que você está falando no final das contas da ética da psicanálise, né? Da Que a ética. gente tem que sempre voltar, né? Isso. É. E Oi, voltar. oi, desculpa, alguém ia falar? Não, pode falar. É, então, é mais uma curiosidade mesmo. Na parte da apresentação, estava falando das vestimentas do objeto A, as pulsões oral, anal, fálica. Uhum. Aí foi mencionado também a evocativa ou invocativa. Eu queria saber o que significa esse termo. Pois é, tem a ver com a própria fala, né? Evocar, colocar. Seria o Porque, gozo da fala? sim, o próprio gosto pela fala. Isso, a Sabrina até colocou uma questão bem interessante há pouco, que foi assim, que a gente escuta muito, muita gente fala assim, perder gozo, né? Sabe, você estava falando de perder gozo quando a gente está ali falando, né? A gente vai para uma análise para perder gozo, né? A gente vai para um tratamento para poder tratar a palavra, tratar pela via da palavra, mas assim, literalmente lidar com a perda de gozo, porque existe uma perda de gozo, né, lá no início, quando a gente passa pelo processo simbólico de castração, já existe ali um corte simbólico, né, uma castração simbólica, em que existe ali uma retirada daquele objeto, né, extração do objeto. Então, a gente ali já perdeu o gozo. E aí a gente passa a vida inteira tentando recuperar isso. Então, a própria fala, isso de falar, né, a coisa da fala, ela é uma forma de circular esse objeto, né, pela pulsão. Isso que a gente estava, que o Lacan diz, assim, o objetivo não é encontrar algo, mas é fazer um circuito. Inclusive, na própria análise, a gente vai fazendo isso. Quando a gente fala, a gente vai circundando, né, pela palavra, alguns movimentos, algumas coisas, nossas narrativas, né, os nossos objetos, as nossas vestimentas, oral, anal e etc. Né? Então, a gente vai fazer esse circuito pelo próprio movimento pulsional, por aí. Ah, Verônica, oi, Verônica, você não- tudo bom? Eu colocou aqui uma mensagem. Mas é isso, gente. Eu acho que é um tema assim bem rico, que dá para pensar muitas coisas, né? E Uhum. quem quiser ainda falar, estou aqui.
Estamos, né? Todos nós. E quem que. Boa noite. É bem clínico, né, César? Ó, abra as câmeras para uma foto. A Sabrina. Minha tá aberta. Não quis atrapalhar, Luzia, por isso que eu botei a mensagem. Pode falar, tá? Não, mas eu já estava concluindo. Mas deu certo a foto? Deu, vou fazer mais uma aqui. Pronto. Por aí. Hum. Já Pronto, foi, tá, gente? pronto. Pois é, voltando para o que o César colocou, né, que ele lembrou do desejo, né, enquanto esse, assim, às vezes parece desejo, desejo, né, mas o sujeito está ali no movimento de gozo, né? É sutil demais isso. Por isso que supervisar é tão importante, né? Para a gente escutar algumas coisas e saber por onde está indo, né? No tratamento. Mas é isso, gente. No próximo encontro, é na última terça-feira do mês de maio, né? Eu vou tratar ainda de alguns pontos sobre a pulsão e trazer um pouco mais dessa coisa da clínica, né? Do contemporâneo. Aquele videozinho que eu trouxe porque eu achei muito interessante, do beijinho, né? Para os casais que vivem, que namoram, né? Que vivem a relação à distância, então Mas a gente tem um outro encontro em junho, né? tem Tem, né? maio e Maio e junho. junho. É, Junho, maio é uhum. dia 26 e junho é dia 30. Isso. 26 de maio, né? Isso. Tô vendo as mensagens aqui, lendo. Obrigada, João Vitor. Colocou a mensagem. Foi Obrigada. muito A bom, Luzia. Tem Verônica. sido muito bom. Pronto, então, gente, dia 26 de maio a gente se encontra, trazer novidades. Eu quero trazer umas coisas bem interessantes que eu estou me programando no último encontro. Até Oba. lá. Tchau, tchau, gente. Até. Obrigada, gente. Obrigada, Luzia. Tchau.